Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre a produção de leite, que passa por alguns apertos, assim como a produção de outras proteínas animais, com alto custo de produção. E quem está aqui para trazer para a gente novidades a respeito desse setor é o Bruno Lucchi, superintendente técnico da CNA, que vai explicar um pouquinho para a gente sobre a autorização que foi feita pelo Conselho Monetário Nacional para a contratação de financiamento para garantia de preços ao produtor. Seja muito bem-vindo, Bruno. Olá, Letícia, muito obrigado. Bruno, na prática, como que vai funcionar essa liberação de crédito, né? Quais são os detalhes, os pormenores e como que funciona essa contratação? Bem, a resolução 4.890 do Conselho Monetário Nacional, ela trouxe duas medidas importantes para o setor. Uma voltada para os produtores e outra voltada para a indústria. Para o produtor, ela reativou a linha de retenção de matrizes, que é uma linha de custeio, né, voltada para o produtor rural, voltada para os pecuaristas de leite, no momento em que o setor passa por dificuldade. É uma linha de custeio que ela tem um prazo de pagamento de 2 anos. Então, ele tem um fôlego maior para pagar e a taxa de juros é a mesma taxa que esse produtor se enquadraria. Então, seria um Pronaf-ano, ele vai pagar com taxa de Pronaf. Seria um produtor enquadrado no Pronamp, ele pegaria como Pronamp. E se é da agricultura empresarial, pegaria como agricultura empresarial. Então, nesse momento, essa taxa é importantíssima, porque, como a própria ministra disse, o setor passa por uma tempestade perfeita. Nós estamos com os custos de produção elevadíssimos, em função principalmente do custo da ração, né, que é baseada basicamente no milho e farelo de soja. Temos praças aí que mostram um aumento de 60% a 70% no preço desses insumos. Né? E, por outro lado, nós temos uma queda no preço do leite já há 2 meses, janeiro e fevereiro, e com sinalização de queda também para março, segundo os conselheiros, em função da retração de consumo que nós temos normalmente no início do ano, em função de férias escolares, mas que está se agravando em função da pandemia. Né? Nós não estamos retomando as atividades econômicas como gostaríamos, e isso tem contribuído com a redução do consumo de lácteos, uma depreciação dos preços, né, nos supermercados e também ao produtor de leite. Então, preço baixo e custo alto, a margem do produtor fica negativa em algumas situações. Então, esse capital de giro que entra nesse momento serve para o produtor não precisar se desfazer das suas matrizes, não precisar vender animais, que é o que ele geralmente faz em momentos como esse, ainda mais em momentos como que a arroba tem uma cotação interessante. Né? Então, nesse momento, o produtor consegue reter os animais, pegando esse recurso de custeio para honrar seus compromissos financeiros, né? E, com isso, passar por esse momento mais turbulento. Então, essa linha ela é importantíssima nesse momento, justamente para dar fôlego ao produtor seguir produzindo nessa alta de custo de produção que ele está enfrentando nesse momento. O outro ponto que saiu interessante é a linha, é um capital de giro para a indústria, que é o FGPP, é uma sigla de financiamento para a industrialização e beneficiamento de leite, mas que também da mesma forma que é uma capital que nós temos a linha de retenção de matriz, que é um fôlego a mais para o produtor, esse é um fôlego para a indústria. É um capital de giro que a indústria vai pegar num total até de 65 milhões, a taxas de 6%, com 240 dias para pagar. E, geralmente, as indústrias utilizam esse recurso para estocagem de produto. Né? Como eu falei, o preço do queijo está baixo, do leite em pó está baixo, então ele estocaria esses produtos, não precisaria vender para fazer caixa, e com isso passaria para esse momento até o mercado virar, né, com esses produtos, conseguindo, de certa forma, absorver a produção no campo, sem, de certa forma, jogar esse preço ao produtor mais para baixo do que ele está hoje. Então, é isso, teoricamente, que a gente espera que aconteça. E essa linha é importantíssima nesse momento, porque nós estamos vendo aí vários estados entrando em lockdown. Né? Os estados do Sul, né, do Sudeste, alguma coisa aqui do Centro-Oeste também, estados que têm um consumo muito forte de leite. Então, entrando em lockdown, a gente imagina que é o mesmo problema que nós tivemos no início da pandemia no ano passado. Então, onde tivemos indústrias aí que até ameaçaram parar de captar leite dos produtores, porque não tinham mais não tinham como vender esses produtos, com o fechamento abrupto de bares, restaurantes, que eram os principais canais de comercialização. Então, à medida que a ministra Tereza trabalhou de forma acertada, né, junto ao Ministério da Economia, antevendo esses problemas da crise que podem se agravar daqui para frente. Então, tanto do lado do produtor, ele vai ter um fôlego a mais, como da indústria também, principalmente no momento que a gente não sabe para onde vai
em função do agravamento da pandemia. Bruno, e essas medidas, né, que foram autorizadas, então, pelo Conselho Monetário Nacional, elas passam a valer a partir de quando? Elas já estão valendo a partir do momento que é publicado, né? Os bancos têm que fazer alguma adequação para oferecer essas linhas, mas como é uma linha que, principalmente, já são linhas conhecidas, elas foram só reativadas, eu acredito que não teremos muito problema, o produtor já pode procurar a sua agência. Agora, é importante você tentar para o prazo que ela termina, né? Tanto a linha de retenção de matriz como do FGPP, né? O prazo se encerra até 30 de junho desse ano. Então, quem tiver interesse tem que já busca as agências bancárias até 30 de junho para conseguir, né, ou a linha de capital de giro, né, para a redação de matriz ou para estocagem de produtos lácteos. E, Bruno, de onde que veio a demanda para a reativação dessas linhas? Já era uma questão que vinha sendo debatida no setor, já era uma questão necessária e que foi agravada por causa da pandemia ou não? A pandemia foi apenas o único motivo para a reativação dessas duas linhas, perdão. Bem, a atividade leiteira ela foi uma das mais impactadas no início da pandemia, né? No ano passado, nós tivemos, como eu falei, laticínios que até ameaçaram não captar leite dos produtores em função, né, dessa dificuldade de vender os produtos. Então, o Ministério da Agricultura foi muito sensível na época, alterou normas internas permitindo que laticínios com inspeção municipal pudessem vender esse leite para aqueles que tivessem inspeção estadual ou federal, né? O auxílio emergencial ajudou muito a retomada do consumo. Enfim, então o setor ele conseguiu se reequilibrar ao longo do último ano com o aumento dos preços ao produtor, em detrimento ao aumento do custo de produção, que também, como eu já falei, foi muito elevado. Esse ano, o que a gente está vendo é que o custo de produção ele não chegou no teto ainda, ele continua aumentando, ao passo que o preço vamos entrar no terceiro mês de queda significativa. E a gente sabe que esse ano nós vamos ter uma dificuldade muito grande com o milho da segunda safra, porque nós tivemos um atraso no plantio da soja e, de certa forma, isso vai se reverter na produção de milho, não sendo algo tão grande como gostaríamos que fosse, né? Então, o preço do milho ainda vai aumentar ainda mais, né? E a soja também segue em crescente. Então, os custos não sinalizam que terão redução, né? Então, nós precisamos dispor de algumas alternativas para esses produtores, e essa foi a discussão que nós tivemos na Câmara Setorial de Leites e Derivados do Ministério da Agricultura, né, onde encontram-se várias entidades representativas dos produtores, da indústria, buscando um conjunto de soluções que poderiam amenizar essa crise que o setor vive nesse momento. Então, foi do lado do crédito. A CNA, ainda além dessas medidas que foram solicitadas, pediu, inclusive, que fossem prorrogados os financiamentos dos produtores de leite, né, tanto de custeio como de investimento nesse ano. Porque nós temos dados do Banco Central que mostram que no ano passado, é o dado mais atual que nós temos, o endividamento da agropecuária, dos produtores rurais, era em torno de 1,5, ao passo que o produtor de leite era a atividade leiteira, a atividade agropecuária mais impactada, né, com um alto nível de endividamento, chegava a 3,1%. Né? O que nós não queremos é que isso piore esse ano, que o produtor entre num grau de endividamento maior. Então, pedimos prorrogações também, que ficaram de ser analisados. Tivemos reuniões com os fundos constitucionais do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, justamente também para pedir o apoio deles nessas prorrogações. E há outras medidas também que estão sendo trabalhadas pelo Ministério da Agricultura, voltada à redução do custo. Nós apresentamos a redução a zero das alíquotas de PIS, COFINS, da ração e suplemento mineral, a retirada do AFREM para as importações de milho, farelo de soja e fertilizantes, que hoje é tributado em 25% em navegações de longo curso, pelo menos para esses produtos até o final do ano. Foi solicitado também a redução da tarifa externa comum do Mercosul por uma série de equipamentos ligados à produção de leite, é algo que o Ministério da Agricultura deve publicar nas próximas semanas. Enfim, e a importação de milho, ampliar essa importação de milho transgênico dos Estados Unidos, que é o maior exportador hoje, de 43 eventos transgênicos que eles possuem de milho, o Brasil é autorizado a importar 23. E o que nós queremos é que haja uma liberação de mais eventos transgênicos, de uma forma especial pela CTN-Bio, para a alimentação animal. A gente tem uma oferta maior de milho nesse momento, para que esses preços não aumentem demais aos pecuaristas. Enfim, então foram uma série de medidas, e aí tem também, por fim, só lembrando aqui agora, em relação às importações.
nós temos aí uma prática de importação desleal, que é quando as empresas importam leite em pó perto da data de validade e reinvasam esse produto em pacotes menores, ampliando esse prazo de validade. Então, existe um projeto de lei, que é o 952, do deputado Zé Mário, que pede para ampliar a vida útil desse produto, só permitir a importação de leite em pó com até 70% da vida útil desse produto, visando assim impedir essa prática desleal de comércio que derruba o preço da indústria e indiretamente ao produtor rural também. E, Bruno, essas duas medidas que foram aprovadas e que já estão valendo, né, a respeito de crédito, elas são suficientes ou não? É preciso que essas outras solicitações feitas pela CNA de prorrogação de financiamento, redução de impostos, enfim, para as rações, é preciso que isso seja analisado e aprovado a toque de caixa para que o produtor de leite consiga ter um alívio? Bem, essas duas eu acho que foi uma grande conquista para o setor, né? Porque nós discutimos esse tema há coisa de 2 semanas e a ministra rapidamente articulou isso com o Ministério da Economia e já conseguimos colocar em prática. Então, vamos dizer assim, já de certa forma dá um fôlego a mais para o setor. Só que a gente acredita, até mesmo para que o produtor possa seguir de uma forma competitiva, né, diante desse cenário nebuloso que nós não sabemos como será o consumo doméstico e se realmente nós teremos possibilidade de ampliar as exportações de leite em pó, visto que o preço aumentou muito nessa última semana, né? É importante que se avalie o conjunto da ópera, né? É que se trabalhe essas outras medidas em paralelo para que realmente o produtor tenha segurança e possa seguir tranquilo, porque nós sabemos que o ambiente é muito conturbado. Nós temos o preço da arroba, que está extremamente atrativo, né? Temos o preço do milho, né, que também está muito elevado. Então, um produtor que fez silagem de milho, ele está tentado a deixar esse milho para grão e vender esse grão lá na frente. Então, os fatores que levam a estimular a redução da oferta de leite, eles são muitos, né? O custo alto, o melhor preço da arroba, o preço do milho para venda naquele que faz silagem. E o que nós não queremos é que esse produtor tenha um desestímulo tão grande que, a partir do momento que esse mercado virar mais para frente, ele não consiga aproveitar esses bons preços que possam existir e certamente vão existir, porque o mercado é um mercado dinâmico e cíclico. Então, a gente acredita que esse desestímulo, se ele for muito forte nesse início, nós podemos ter um problema de abastecimento de leite mais para frente, né, em função dos produtores estarem secando vacas, abatendo ou tendo uma redução aí na alimentação desses animais. Certo, Bruno. Eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Eu agradeço o espaço. Muito obrigado. Estivemos aqui, portanto, com o Bruno Luque, que é superintendente técnico da CNA, trazendo detalhes sobre duas medidas de crédito que foram aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional em incentivo à produção de leite, a bovinocultura leiteira. Então, de acordo com o que o Bruno explicou, são duas medidas, uma voltada ao produtor e uma voltada à indústria. A voltada ao produtor seria uma medida para estender o prazo, né, a concessão de crédito para retenção de matrizes, que hoje o prazo é de 1 ano, então passa a ser de até 2 anos esse prazo para retenção de matrizes. E a outra medida que é mais voltada para a indústria é também o financiamento para garantia de preços ao produtor, o FGPP, que é para o beneficiamento do leite ou industrialização, né, que vai até um valor de até 65 milhões de reais por tomador, esse é o valor limite, e com uma taxa de juros de 6% ao ano, com um prazo de reembolso de até 240 meses. De acordo com o Bruno, essas medidas são essenciais nesse momento para tentar dar um fôlego, dar um respiro ao produtor de leite e também à indústria, já que a gente continua num ano de pandemia. No ano passado, em 2020, a cadeia leiteira sofreu bastante com essa questão da pandemia, com os produtos lácteos caindo a demanda assustadoramente. Então foi um ano muito turbulento. Segundo ele, ainda foi a cadeia leiteira, segundo dados do Banco Central trazidos pelo Bruno, foi do agronegócio a que mais se endividou, chegou a 3,1% de endividamento. Então, essas medidas vêm para tentar aliviar um pouco essa questão, já que os preços do leite estão caindo, os custos de produção estão em alta e isso pode desestimular, então, a produção leiteira
E aí, além disso, tem a questão da arroba bovina estar muito alta, o que também poderia levar ao produtor de leite fazer com que essas matrizes fossem para abate, e também o preço do milho em alta, que poderia também animar o produtor de leite que faz ali a silagem dele a comercializar, então, esse milho. Então, são essas duas medidas que já estão disponíveis, segundo o Bruno, tanto para a indústria quanto para o produtor. Essas medidas são válidas, esses créditos podem ser tomados até dia 30 de junho desse ano. Depois desse prazo, segundo o Bruno, vem o Plano Safra, então o produtor passa a contar com outras linhas de crédito para poder aí financiar a sua produção. Então, produtor de leite, fique atento aos prazos. Se você se interessar em tomar algum desses créditos, né? Você que é produtor ou que está na questão da indústria, fique atento, o prazo vai até dia 30 de junho desse ano. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.